Pobreza na Argentina alcança quase 40% da população. Inflação do país aproxima-se de 100%. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Parece que os hermanos caíram na mesma falácia de sempre e mais uma vez escolheram um governo de viés esquerdista. Acompanhe a reportagem e entenda o que está acontecendo na Argentina. Sob o comando dos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, a pobreza na Argentina alcançou quase 40% em 2022, cerca de 20 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos, INDEC, na quinta-feira 30. O órgão portenho equivale ao nosso IBGE. Conforme o INDEC, a taxa de extrema pobreza ficou em pouco mais de 8%, quase 4 milhões de pessoas, uma queda de 0,7 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre do ano passado. A quantidade, porém, deve aumentar, de acordo com as projeções do órgão. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Os números são um claro sinal de que a inflação de aproximadamente 100% está impactando a sociedade e a economia da Argentina, que deve entrar em recessão em 2023. Neste ano, o povo vai às urnas escolher um novo. Analistas do INDEC prevêem piora na taxa de pobreza, com mais argentinos deixando de ganhar o suficiente para cobrir necessidades básicas no mês. Estima-se que a taxa de pobreza na Argentina supere os 40% neste ano. Fernandes se comprometeu a reduzir o déficit fiscal neste ano, cortando gastos. Somado a isso, há uma seca histórica que prejudicou a safra de grão. É o caso de o país começar a se preocupar. O Estadão critica o arcabouço fiscal de Haddad. O jornal disse que proposta não se difere de práticas de Dilma. Um editorial publicado pelo jornal O Estado de São Paulo neste sábado, 1º de abril, criticou o arcabouço fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai substituir o teto de gastos públicos. O governo Lula quer mais dinheiro para supostamente financiar programas sociais em benefício das pessoas pobres. Haddad disse que o mecanismo vai fixar o crescimento das despesas a 70% do avanço das receitas. Em paralelo, os gastos terão um piso e um teto, que garantirão a eles um aumento real de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Esse plano seria capaz de reduzir o déficit primário a 0,5% do produto interno bruto neste ano, zerá-lo em 2024 e gerar um superávit em 2025 e 2026. A projeção de aumento de receitas como um fato concreto é de um otimismo que beira a ingenuidade, considerando a articulação que esses grupos conquistaram no Congresso, disse o Estadão. Esse aspecto resume a essência da proposta do arcabouço fiscal, que aposta num crescimento irreal de receitas e não propõe uma única medida concreta para rever os gastos estruturais da União. Ao contrário, se há algo que esse mecanismo assegura é que as despesas cresçam ano a ano e sempre acima da inflação, o que é suficiente para colocar em xeque qualquer previsão de superávit primário. O Estadão afirmou que as bases do novo arcabouço fiscal o enfraquecem já de saída. A regra não atingiria os fundos que bancam o piso salarial dos professores e da enfermagem, bem como manteriam os mínimos constitucionais estabelecidos para a saúde e educação, independentemente das reais necessidades das áreas e do recorrente empossamento de recursos orçamentários que esses setores registram ano a ano. Da mesma forma, os investimentos estão fora do escopo da âncora, observou o jornal. Conforme Haddad, o patamar atual, de 70 bilhões a 75 bilhões de reais, será mantido e corrigido pela inflação mesmo que as receitas sejam frustradas, mas poderá ser ampliado, de maneira extraordinária, caso a arrecadação supere as projeções. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Segundo o Estadão, a proposta de Haddad se parece com o que fez o governo Dilma Rousseff, que levou o país a uma recessão cujos efeitos ainda não foram completamente superados. A opção por um Estado eficiente foi mais uma vez descartada, constatou o jornal. E, se mesmo um arcabouço frouxo como este foi alvejado pela ala política do governo e por lideranças e parlamentares petistas, é o caso de o país começar a se preocupar. O caso que mais chama a atenção no momento está relacionado à questão das joias.
O Tribunal de Contas da União, TCU, determinou nesta quarta-feira, 15, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem 5 dias para devolver o conjunto de joias que foi incorporado a seu acervo pessoal. A decisão é mais um capítulo no caso das joias enviadas pela Arábia Saudita para o então presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Especialistas apontam que o ex-chefe do executivo pode responder a peculato, lavagem de dinheiro e outros delitos, a depender do resultado das investigações. No momento, o caso é investigado pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. Além da questão das joias, ainda existem outras questões pairando sobre Bolsonaro, as quais dificilmente devem levá-lo à prisão. Derrotado nas urnas, Bolsonaro pode ser preso? Inquéritos contra presidente no STF devem ir à primeira instância, e eventual condenação final levaria anos. Prisão cautelar, como ocorreu com Temer, dependeria de sua conduta após sair do Planalto. Jair Bolsonaro foi derrotado neste domingo, 30 de outubro, em sua tentativa à reeleição e deverá deixar o cargo em 1º de janeiro de 2023. Com isso, perderá também o foro privilegiado e as proteções legais atribuídas aos presidentes da República, e passará a responder a inquéritos e processos criminais como um cidadão comum. A mudança de foro deixará Bolsonaro mais vulnerável a inquéritos e processos criminais. O próprio presidente citou essa preocupação em conversas com aliados e em posicionamentos públicos. Em maio, em um evento com empresários em São Paulo, ele trouxe o tema à pauta ao dizer: "Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso." No mês seguinte, voltou ao assunto e se comparou à ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, que foi presa e condenada após deixar o cargo. A turma dela perdeu as eleições, voltou a turma do Evo Morales. O que aconteceu um ano atrás? Ela foi presa preventivamente. E agora foi confirmado 10 anos de cadeia para ela. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Alguém faz alguma correlação com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e os inquéritos por atos antidemocráticos? Ou seja, é uma ameaça para mim quando deixar o governo? Lula e Temer passaram tempo na prisão. Em uma sociedade altamente polarizada como a brasileira nos últimos anos, o desejo de prisão do adversário tornou-se parte integrante do debate político. Um dos bordões ouvidos com mais frequência em manifestações bolsonaristas é: "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão." Do outro lado, muitos esquerdistas também manifestam a vontade de ver Bolsonaro preso após deixar o Palácio do Planalto. Um dos memes que circularam em redes sociais durante a campanha dizia: "Lula eleito, Jair preso." Contribui para essa conexão entre debate político e processo penal histórico recente da democracia brasileira, com 2 ex-presidentes que tiveram que passar períodos na cadeia. Luiz Inácio Lula da Silva, eleito para seu 3º mandato, ficou encarcerado em Curitiba por 580 dias, após ter sido condenado em segunda instância no processo do Triplex do Guarujá, depois anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Michel Temer foi por 2 vezes preso preventivamente no âmbito de um processo sobre corrupção na construção da usina nuclear de Angra 3. Na primeira vez, ele ficou 4 dias preso e na segunda, 5 dias. O que acontece com os inquéritos contra Bolsonaro? Enquanto presidente da República, Bolsonaro só pode ser alvo de inquéritos e ações penais relacionadas a atos inerentes ao exercício do cargo, que tramitam no âmbito do STF. Além disso, o presidente só pode ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E mesmo que Aras o denunciasse, o que nunca ocorreu, a abertura de ação penal dependeria de autorização prévia de 2/3 dos deputados federais e da análise dos ministros da STF. Bolsonaro é no momento alvo de 4 inquéritos que tramitam no STF, que apuram os seguintes temas: vazamento de dados de investigação sigilosa da Polícia Federal, PF, sobre ataque cibernético ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Associação falsa entre a vacina contra a Covid-19 e o risco de contrair o vírus da AIDS. Tentativa de interferência indevida na PF. Vínculo com organizações para difusão de fake news sobre o processo eleitoral, milícias digitais e atos antidemocráticos. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A partir de 1º de janeiro, quando Bolsonaro perde o foro privilegiado, o Supremo deverá analisar o envio desses inquéritos à primeira instância. A decisão será feita caso a caso e depende da existência ou não de outras pessoas com prerrogativa de foro no alvo dos mesmos inquéritos.
A partir do ano que vem, Bolsonaro também poderá ser alvo de abertura de novos inquéritos e denúncias, inclusive relacionados ao seu exercício da presidência, direto na primeira instância. Uma vez que os inquéritos na primeira instância sejam concluídos, se houver indícios de cometimento de crime, Bolsonaro seria então denunciado a uma vara da Justiça de primeira instância e julgado, com a possibilidade de recurso à segunda instância e, posteriormente, às Cortes Superiores. Em relação aos atos do governo no combate à pandemia, a PF ainda está avaliando se há indícios de que Bolsonaro teria cometido os crimes apontados no relatório da CPI da pandemia. Para eventual pedido de abertura de inquérito, o relatório concluiu que o presidente deveria ser indiciado por 7 crimes comuns. A hipótese de ele ser alvo de processos criminais por iniciativa de familiares de vítimas da pandemia ainda será avaliada pelo Judiciário. A vida pós-Aras. O advogado Cristiano Marona, diretor do think tank Justa, org.br e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, afirma que Bolsonaro conseguiu neutralizar a possibilidade de ser responsabilizado criminalmente no cargo ao nomear um procurador-geral da República que o blinda. Até o final de julho, Aras havia arquivado 104 pedidos de investigação contra o presidente, segundo o levantamento do portal UOL. Marona considera importante que os inquéritos abertos contra o presidente sejam, a partir do próximo ano, objeto de apuração criteriosa para, se houver crime, que seja responsabilizado. Ele destaca o inquérito que apura suposta interferência na PF, aberto em abril de 2020 após Sérgio Moro pedir demissão do cargo de ministro da Justiça, acusando Bolsonaro de ter trocado a cúpula do órgão para proteger familiares e aliados. Esse tipo de abuso de poder precisa apurado, de forma adequada e isenta, por uma polícia que de fato esteja comprometida com o interesse público, afirma. Prisão cautelar x condenação. Lula foi preso em abril de 2018, mais de 7 anos após ter deixado o Palácio do Planalto, e isso quando admitia-se a prisão após condenação em segunda instância, antes do trânsito em julgado, modalidade derrubada pelo Supremo no final de 2019. Da mesma forma, uma eventual prisão de Bolsonaro por trânsito em julgado em ação criminal levaria anos, desde o processo em primeira instância até o julgamento de todos os recursos. Outro cenário seria o de uma prisão cautelar, como a que atingiu Temer. Há 3 tipos de prisão cautelar: em flagrante, quando a pessoa é pega cometendo o ato criminoso; temporária, que dura no máximo 10 dias e serve para garantir a realização de atos de investigação de um inquérito; e a preventiva, que não tem prazo máximo e serve para evitar que um acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo penal. Uma eventual prisão cautelar, portanto, dependeria de fatos contemporâneos que estivessem sendo realizados por Bolsonaro depois de ele ter deixado o Palácio do Planalto. Ele só pode ser preso ao final do processo, após o trânsito em julgado, a não ser que haja algum elemento que aponte que ele está atrapalhando o processo, destruindo provas, coagindo testemunha, ou algum indício de que vá fugir, afirma o advogado Pier Paolo Bortini, professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Se não houver isso, ele só seria preso ao final do processo. Como esses processos devem tramitar em primeira instância, isso demoraria anos para acontecer, diz. Marona também avalia que discutir, neste momento, a probabilidade de uma eventual prisão cautelar de Bolsonaro seria colocar a carroça na frente dos bois. O que faz sentido é uma investigação bem feita, transparente, que possa ser avaliada pela opinião pública e cuja conclusão seja respeitada. Petrobras nega mudança na política de preço. Recentemente, o ministro de Minas e Energia levantou a possibilidade de mudanças nas políticas da estatal. Diante da repercussão negativa do mercado às recentes declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a Petrobras divulgou um comunicado para esclarecer o assunto que envolve a política de preços da estatal. Em entrevista concedida nesta quarta-feira, 5 de abril, à Globo News, Silveira classificou o preço de paridade de importação, PPI, como um verdadeiro absurdo. Atualmente, os preços estão vinculados à flutuação do valor no mercado internacional. Quaisquer propostas de alteração da política de preços recebidas do acionista controlador serão comunicadas oportunamente ao mercado e conduzidas pelos mecanismos habituais de governança interna da companhia, divulgou a estatal, em comunicado. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A petrolífera também reafirma seu compromisso com a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado nacional,
ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. Mudança. Silveira afirmou que a Petrobras terá mudanças na atual política de preços. A declaração do político ocorreu em entrevista ao programa Conexão. De acordo com o ministro, a estatal vai ter a função de amortecimento. O objetivo é amenizar o impacto das crises internacionais no preço do petróleo, que acabam influenciando no valor dos combustíveis nas refinarias brasileiras. Silveira já havia mostrado interesse em mudanças nas diretrizes da petrolífera, ao assumir o Ministério de Minas e Energia. Ele ressaltou a importância de implementar políticas que promovam a competição e preservem o consumidor da volatilidade do preço dos combustíveis. Lula solicita ao Congresso retirada dos projetos de Bolsonaro. Pedido foi oficializado no Diário Oficial da União. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou ao Congresso Nacional a retirada de tramitação de 4 projetos de lei encaminhados pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As solicitações foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 6 de abril. Os projetos em questão são: normas para atuação de militares em operações de garantia da lei e da ordem GLO, uso de redes sociais, cessão de excedente em contratos de partilha do pré-sal e instituição da Política Nacional de Longo Prazo. O projeto sobre GLO foi enviado pelo Executivo em novembro de 2019 e trata do excludente de ilicitude. Conforme a proposta, lesões ou mortes em confronto cometidas por militares nas operações do tipo não serão crime, caso ocorram em reação à injusta agressão. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Disciplinando o uso de redes sociais, o PL 3.227/2021 propõe alterar o Marco Civil da Internet para impedir que plataformas cancelem perfis ou removam conteúdos que descumpram os termos de serviço, exceto se houver justa causa. Sobre o pré-sal, o PL 1583/2022 autoriza a União a vender seu excedente em óleo a agentes privados por meio de leilões. Já a Política Nacional de Longo Prazo traz regras e fundamentos de planejamento estratégico de longo prazo da administração pública com objetivos para garantir a soberania nacional, promover o desenvolvimento e reduzir desigualdades. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.